O livro do Apocalipse foi escrito num contexto de grande perseguição. E o próprio João também era vítima desta perseguição. Roma prendeu João, mas Roma não sabia que a mensagem não era de João, a mensagem era de Deus. Eles prenderam João, mas não deteram a palavra. Eles prenderam o profeta, mas não foram capazes de anular a profecia. Roma conseguiu prender o apóstolo, mas não foi capaz de impedir o envio da mensagem. Nós estamos iniciando hoje mais uma série de pregações e hoje nós vamos começar a falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então eu quero convidar vocês para nós caminharmos juntos por essas igrejas registradas no livro do Apocalipse. Mais precisamente, caminharmos pelos conselhos que as igrejas receberam de Jesus através do apóstolo João. E como nós estamos tratando há algum tempo e falando sobre a igreja, eu considero importante e muito relevante para a nossa espiritualidade comunitária os princípios tratados com cada igreja do livro Apocalipse. Então eu gostaria muito de que você participasse conosco desta caminhada e viesse caminhando junto conosco, que nós vamos aprender muita coisa boa nessa nova série. Então eu gostaria antes de ler com vocês parte da introdução do livro. Vamos ler juntos? Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 a seguir, nós vamos ler agora, que diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva num livro o que você vê, e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro, e entre os candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogos. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como um sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candeeiros. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Que leitura, né, pessoal? Uma leitura profunda, cheia de enigmas, para muita gente até muito complicada. Porque o livro do Apocalipse, ele é enigmático, é um livro cheio de figuras, cheio de tipologias. É um livro misterioso, o livro do Apocalipse, mas também é um livro cheio de muita instrução, de muitos princípios relevantes para a nossa caminhada como igreja de Jesus. Como nós lemos agora há pouco, por exemplo, o livro do Apocalipse, o livro das revelações, foi escrito pelo discípulo e apóstolo João. João, ele contribuiu muito para o crescimento e o desenvolvimento da igreja no primeiro século. A tradição chega a afirmar que João escreveu pelo menos 2 livros e 3 cartas.
O primeiro seria o Evangelho de João, que inclusive nós temos uma série no canal, série Sinais, que nós tratamos muito o Evangelho de João. Tem também a primeira, a segunda e a terceira carta de João. E por fim, o livro Apocalipse, que é o último livro da sequência bíblica que nós temos. Todos esses escritos de João tinha como objetivo final encorajar os discípulos de Jesus a continuarem na missão, a continuarem firmes no propósito de ser testemunhas de Cristo na terra. Inclusive, gente, o livro de João, o livro do Apocalipse, este livro que nós acabamos de ler, que nós vamos tratar por alguns encontros, foi escrito num contexto de grande perseguição. A igreja sofria uma tribulação nesses dias. E o próprio João também era vítima desta perseguição. João, quando ele recebe esta revelação que nós lemos aqui, quando ele escreve essa revelação, o seu último livro, ele está preso numa colônia penal romana de alta segurança. Esta colônia que João estava preso, ela ficava na ilha de Patmos. Era numa ilha para dificultar o acesso e também a fuga dos criminosos, porque ali se destinava aos criminosos de alta periculosidade. Então, a pergunta que fica é, por que João estava preso lá? Qual foi o crime que João cometeu? Por que João estava ali, numa prisão onde se destinava a criminosos de alta periculosidade? João diz que simplesmente foi preso por ser testemunha de Jesus, o que era uma afronta para toda a Roma. E ele vai afirmar no próprio livro, nós lemos aqui no verso 9 isto. E como Roma, junto com a cúpula religiosa, tinham como meta, desejavam acabar com qualquer vestígio sobre Jesus, com qualquer mensagem que ele havia ensinado aos seus discípulos, eles prenderam João. E como João era o último apóstolo vivo, prender João era o caminho mais fácil para barrar o avanço do evangelho. Mas como nós lemos aqui, como nós vemos no próprio texto, e para a vergonha deles, isto não aconteceu. Porque mesmo preso, João recebe a visitação de Deus. E ele também vai receber a revelação do que estava acontecendo e o que haveria de acontecer. Roma prendeu João, mas Roma não sabia que a mensagem não era de João, a mensagem era de Deus. Eles prenderam João, mas não deteram a palavra. Eles prenderam o profeta, mas não foram capazes de anular a profecia. Roma conseguiu prender o apóstolo, mas não foi capaz de impedir o envio da mensagem. João estava preso e as igrejas estavam bem distante dele. Mas o mesmo Deus que estava na ilha de Patmos, com João ali presente, revelando a ele a mensagem, esse mesmo Deus também estava junto das igrejas, consolando a todos e todas que ali estavam. E isto que é extraordinário, gente, para a nossa fé, para a nossa espiritualidade, para a nossa maturidade no Evangelho. Porque isto nos revela que Deus está no controle do seu propósito, guiando o seu plano, mesmo que as circunstâncias estejam desfavoráveis. João está preso, a igreja está sofrendo perseguições, e a perseguição iria aumentar, segundo a própria narrativa do Apocalipse. E neste contexto, nesta perseguição toda, Deus se revela para convidar João e a sua igreja a reagirem, a se levantarem. Deus aqui no livro não se revelou a João, não. Deus se revela, se manifesta a João, mas se revela para a sua igreja. Isto é, Deus não está se revelando a indivíduos, Deus está se revelando para a comunhão. Olha só o que Deus disse para João. João, tudo que você vê ou ouvir, escreve e envia para as 7 igrejas. Isso nos ensina, e estava ensinando a João e para a igreja, de que
Deus continua soberano e cuidando de todos eles. Só que diante da revelação de João, João está vendo tudo aquilo e João fica assustado com o que ele está vendo. João diz que ele cai em terra diante daquela visão. A descrição que ele dá, gente, sobre Cristo ali, sobre aquele homem, a grosso modo, é assustador. Pensem comigo. Ele diz que viu um homem, semelhante a um homem, então era um ser semelhante a um homem, que tinha uma cabeça, cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, vestes até os pés, um peitoral de ouro, e a sua voz era como um som de muitas águas. E João, então, vendo tudo isso, ele mesmo diz, eu quase que desmaiei, caí com o rosto em terra diante daquele ser. Mas ele disse que aquele ser, que segundo o próprio João era o Cristo ressurreto, disse para ele assim, João, não tenha medo. Eu sou, João, o primeiro e o último. Ou seja, Jesus estava dizendo para João, João, eu sou aquele que preenche todas as coisas. Eu sou o completo, João. Estava morto, mas agora eu vivo para sempre. Eu tenho vida plena, João. Não tenha medo. Jesus estava dizendo para João, não tenha medo, porque tudo agora estava nele. Tudo se completou nele. E diante daquela visão, Jesus não explica, isso que é interessante, diante daquilo que João está vendo, Jesus não explica o que significa os cabelos brancos, o que significa os olhos de fogo, o que significa os pés reluzentes. Jesus não vai explicar aquilo que ele está vendo com respeito a ele mesmo. Mas Jesus vai explicar a missão. Olha que importante este detalhe. Jesus explica para João o que é mais importante na narrativa. Porque João disse que viu um homem, um ser semelhante a um homem, no meio de 7 candeeiros de ouro. E que na sua mão tinha 7 estrelas. Deixa eu só falar uma coisa aqui antes de nós continuarmos. O número 7, no livro do Apocalipse, ele aparece diversas vezes. Você vai encontrar 7 igrejas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Aliás, o 7 nas escrituras é muito comum em toda a narrativa bíblica. Porque o 7 tem uma ideia. É transmitir para quem está lendo a ideia de plenitude, de totalidade. Então, quando fala de 7 igrejas, está falando da totalidade dela. Presta muita atenção no que eu estou falando aqui, porque isso vai ser muito importante para a nossa caminhada. Então não são 7 igrejas diferentes. Não, não são. Mas uma igreja só, na sua totalidade. É isso que o texto está nos dizendo. São 7 endereços. São 7 locais. Mas uma igreja só. E Jesus vai dizer isso a João em Apocalipse, no capítulo 1, verso 20. Que os 7 candeeiros de ouro representavam as 7 igrejas da Ásia, mas ele estava no meio delas. Ou seja, eram 7 endereços, mas uma só igreja. E João disse que viu Jesus no meio delas. Isso é extraordinário. Embora Cristo entregue a mensagem a João, embora ele se dirija ao apóstolo, estar no meio significa que quem governa e tem autoridade sobre a igreja é Jesus de Nazaré. Ele está falando com João, para João transmitir a mensagem para a igreja, dizendo que ele é Senhor dessa igreja. Ele está no meio, ele está no centro, ele é o ponto de referência, porque estar no centro, estar no ponto central, é dizer que todas as extremidades têm o mesmo acesso a ele. Mas sabe qual é a minha tristeza em tudo isso? É que mesmo sabendo, na história das Escrituras, a narrativa da biografia de Jesus,
e nas cartas dos apóstolos de que Jesus é o centro da igreja, é Senhor da igreja, é a referência da igreja, é que nesses últimos dias muitos usurparam o lugar de Cristo no seio da igreja. Tratam ou tiraram Jesus do centro. Tomaram a glória que é de Deus e entregaram a homens. Hoje, gente, é idolatria às celebridades, é busca por status, é desejo por poder. Veja aí o que está acontecendo com a política. Os líderes religiosos buscando caminhos para terem acesso à política, ao poder. O evangelho se tornou um mercado nesses dias, a igreja virou franquia, o culto virou show, os profetas foram trocados por celebridades. Mas João viu, e eu também posso ver, que o Senhor da igreja continua no meio dela. Ele disse, eu sou o primeiro e o último. Tudo começa em Jesus. Pode ser que no percurso alguns tentam deturpar esta ideia. Ou a igreja possa perder os seus caminhos. Mas quando ele diz eu sou o último, ele está dizendo, começou em mim. Se perdeu uma parte no meio do caminho, mas vai terminar em mim. Jesus explica para João que ele está no meio dos candeeiros, no meio da sua igreja. Sabe por quê? Porque esta é a ênfase da visão. Esta é a ênfase do que João está vendo. Jesus está dizendo que ele interage, que ele convive, que ele governa, que ele direciona a sua igreja. Em meio a perseguições, mesmo com discípulos presos, mortos, ele continua governando a sua igreja. Aleluias! Mas Jesus, além de dizer para João que ele governa a igreja, que ele está no centro dela, que ele mantém o domínio sobre a sua santa igreja, Jesus vai dar uma segunda explicação para João. Ele também diz que as estrelas que estão na sua mão são os mensageiros, que no livro é traduzido por anjo. Anjo, só para você saber, no grego é aquele que envia a mensagem, é o enviado, é o mensageiro, o profeta. Então, quando fala de anjo da igreja, não tem nada de sobrenatural, como alguns pensam e chegam a dizer. E nem está falando de cargos institucionais. Vocês têm que me obedecer porque eu sou o anjo da igreja. Não, o anjo é só um mensageiro. Quem é senhor da igreja é Cristo. O anjo é o enviado. O enviado para levar a mensagem, que também não é dele. É a mensagem do Senhor, que tem na sua mão direita as estrelas, as 7 estrelas, que são os 7 mensageiros. E Jesus está dizendo aqui com isto de que a mensagem, o mensageiro, estão debaixo do seu poder, estão na minha mão. Entenderam agora o domínio de Jesus na igreja? A igreja, gente, nós discípulos que formamos a igreja, não somos o endereço. A igreja não é um CNPJ. A Santa Igreja de Jesus está completamente protegida e guardada pelo Senhor dela. E o mensageiro e a mensagem também está. Então, gente, eu vou deixar um alerta aqui. Todo indivíduo que se diz mensageiro, que anuncia uma mensagem sem Cristo, nem é mensageiro e nem é mensagem que provém de Deus. Porque tudo converge a Cristo. Antes de Deus dizer para João o que ele vai escrever para as igrejas, ele primeiro vai deixar claro para João, João, eu sou o centro, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, tudo converge em mim, João. Entenda este princípio. Então, ele não veio, Cristo, ao mundo para edificar um CNPJ. Jesus não morreu para prosperar o teu ministério.
Cristo não ressuscitou dos mortos para promover o seu nome. Ele tem os mensageiros na sua mão, para que o domínio e a glória seja dele. Em Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus diz para Pedro assim: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? A confissão de que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Só que ele estava dizendo para Pedro duas verdades. Quando ele disse: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A primeira é que Jesus não veio para edificar a minha igreja, casa do bem. E segundo, que não sou eu quem vai edificar a igreja dele. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então ele disse que é ele que edifica a igreja que é dele. E nós, como fica? Nós somos apenas mensageiros conduzidos pelas mãos dele. Mas não é a mesma coisa, Elter? Não é. A igreja não tem dono. A igreja não tem mandatário. A igreja não tem rei. A igreja não tem intermediários entre Jesus e as suas ovelhas. E eu concordo com o Ed René quando ele disse que maldito seja o pastor que se coloca entre as ovelhas de Jesus e o próprio Jesus. Deus não quer discípulos da igreja de Esmirna. Ele não quer discípulos da igreja de Éfeso, ou de Filadélfia, ou de qualquer endereço que seja. Nós precisamos ser discípulos de Cristo, porque o centro não é a visão de Éfeso, o centro não é a visão de Filadélfia, o centro não é a visão de Esmirna, não, o centro é a mensagem de Cristo, é o evangelho de Jesus, que não se restringe a endereço, que ela é viva em todos os discípulos. Quando Jesus diz para João: os mensageiros estão na minha mão, Jesus está dizendo para João que: João, você também é um mensageiro. Você vai enviar cartas, segundo a narrativa, a epígrafe do livro, você vai enviar mensagens para as igrejas e para os mensageiros de cada igreja. Mas fique claro aqui, quem governa e quem dita o caminho e quem conduz a igreja sou eu, João. Porque a mensagem é minha, os mensageiros estão na minha mão e sou eu que caminho e ando, como disse para a igreja de Éfeso, no meio da minha igreja. Vocês percebem e entendem agora por que ele disse: sou eu, o primeiro e o último? Porque tudo está nele, gente. A igreja, os mensageiros, a mensagem, tudo está na mão dele. E mais, Jesus também disse para João que na sua mão também tem as chaves da morte e da sepultura. Isso aqui é extraordinário para a nossa fé. Isso é motivo de alegria, porque ele está afirmando que nem a morte será capaz de deter quem está debaixo da autoridade do pastor da igreja. E é isso que Jesus faz no capítulo de número 1 do livro Apocalipse. Jesus se revela como o único Senhor da igreja. E se revela como o único que tem a mensagem que salva, que trata e que edifica a sua própria igreja. E no capítulo 2 em diante, Jesus revela a sua mensagem para a igreja. Qual mensagem, Elter? É nisto que a gente vai caminhar na próxima semana, a partir da próxima semana. Então a minha oração, oro para que nesta caminhada, a série As 7 Igrejas do Apocalipse, que o Senhor abra os nossos olhos e também abra os nossos ouvidos para ouvir, nos dias de hoje, o que o Espírito ainda diz às igrejas.